Olá, pessoal. Estou de volta, então, para a gente dar início a esse primeiro tópico central aqui da disciplina, que é a questão da identidade nacional e a sua relação com o patrimônio. Vejam bem, eu vou tentar ser curto, mas não tão breve a ponto de que se percam coisas que são fundamentais aqui. O que eu vou fazer é uma retomada um pouco histórica de coisas que vocês vão lembrar porque viram na escola em algum momento, no ensino fundamental, no ensino médio, eventualmente se alguém fez alguma preparação para Enem, tá? Deve ter passado por esses momentos. Vamos fazer uma coisa bem básica, tá? Me acompanhe aqui meu raciocínio, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse processo histórico que nós vamos tratar nessa videoaula de agora, vocês podem aqui mesmo pelo ambiente colocar as questões de vocês, eu vou abrir um espaço ali especificamente para isso a partir de agora. E nós vamos então fazer uma caminhada aqui rápida, né, mas não tão rápida como eu disse, a respeito então de aspectos da história do Brasil que vão acabar desembocando, né, numa relação direta com o que fazem arqueólogos e arqueólogas no Brasil. Vamos ver então, o que vocês lembram aí, né? Vocês sabem que o Brasil, ele é uma nação que foi, durante aproximadamente mais de 300 anos, uma colônia de um reino europeu, o Reino de Portugal. Isso vocês têm conhecimento básico, né? Sabem isso, sabem que foi no processo da expansão, das navegações, do mercantilismo, da busca de rotas comerciais, de produtos para comércio, que os europeus acabaram, né, nesse processo, encontrando o que eles desconheciam, o continente americano, e no continente americano uma porção que acabou recebendo o nome de Brasil, né, que é aqui onde nós estamos. Né? Bem, essa nação, então, o Brasil, ela tem 3 períodos na sua história, que são conhecidos, são estudados, né? Essa divisão é a divisão que os historiadores fizeram para ficar mais clara a compreensão dos processos históricos, mas não significa que tudo que dizia respeito a um período termina no dia que ele termina e tudo é diferente no outro dia. Aqui a gente vai falar muito de permanências, de ideias, de comportamentos, de valores muito antigos, arraigados lá do início da história do Brasil. Então vamos pegar essa questão importante. Tá? O fato de que o Brasil foi uma colônia. Foi uma colônia de um reino europeu, um reino cristão católico. E não apenas um reino cristão católico. Haviam 2 reinos na Europa que se constituíram no final da Idade Média, na passagem da Idade Média para a Era Moderna, e que eram considerados os 2 reinos mais católicos da Europa, Portugal e Espanha. E numa terceira medida, a França. Vocês sabem também, estudaram em algum momento, acredito eu, né, na vida escolar de vocês, que houve uma ruptura dentro do cristianismo católico, já no início da modernidade, que ficou conhecido então como Reforma da Igreja. Essa ruptura fez com que pessoas deixassem de ser católicas e passassem a ser então protestantes. A partir de um determinado momento, há essa mudança importante com as ideias de Martinho Lutero, que faz a primeira conjunto de teses para romper com a Igreja Católica, e a partir dele outros pensadores também vão dar corpo a esse outro cristianismo, essa outra corrente do cristianismo que é o protestantismo. Mas o catolicismo continua existindo e existe até hoje. Muito bem, Portugal permaneceu católico, a Espanha também, não apenas católico, mas em alguns momentos ultracatólico, ou seja, não sendo apenas um reino católico, mas um reino que se dispõe a combater o não catolicismo, ou seja, o cristianismo protestante, seja ele de qualquer matriz, porque o cristianismo protestante também se dividiu em vários grupos e segue se dividindo até os dias de hoje. Muito bem, aqui não é aula para a gente discutir qual é a diferença de protestantismo e catolicismo. Aqui o que nos interessa é que o Brasil caiu na esfera colonial de uma nação ultracatólica. Diferente do que ocorreu na América do Norte, em que parte do território da América do Norte caiu na esfera de colonização de uma nação protestante, a Inglaterra. Mas partes da América do Norte também caíram na esfera de nação católica. Por exemplo, a França. A França tem até hoje porções da América do Norte onde o francês é a língua principal, boa parte do Canadá e também ilhas do Caribe. Então nós temos diferentes formas de colonização no que diz respeito à religião. E isso tem
tudo a ver com um conjunto de valores que uma sociedade estabelece ao longo do tempo. Então o Brasil tem essa marca de ter sido colônia de um reino cristão católico. Então o catolicismo foi trazido para a colônia. Houve a tentativa de conversão de todos os indígenas, ou a maior parte que fosse possível, para esta religião, o cristianismo católico. Percebam, né, se vocês têm interesse nisso, que na América do Norte esse esforço não acontece com a mesma intensidade. Não quer dizer que ingleses não tentaram converter os indígenas, mas não houve este esforço monumental que a Igreja Católica fez, tanto nas terras da Espanha como nas terras de Portugal. Isso tem a ver com essa ideia de catolicismo que veio para essas porções da América, diferente da ideia de cristianismo que foi para a América do Norte. Então, nós temos aí, né, essa nação que vai se constituindo primeiro como uma colônia que tem esse aspecto e um segundo aspecto que vai pesar muito na sua história também, que é o fato de que, ao não ocorrer a submissão completa dos indígenas, convertendo eles em força de mão de obra para o trabalho que permitisse aos colonos auferir ganhos na colônia, e principalmente a metrópole auferir ganhos da colônia, houve então a entrada de Portugal no circuito internacional do tráfico de seres humanos que eram escravizados, principalmente, não apenas, mas majoritariamente, no continente africano. Então o Brasil se tornou uma colônia católica de uma nação escravista. Ponto. Isso diz muito sobre o Brasil, muito sobre o Brasil. Diz muito sobre a sua população, a formação étnica da sua população, a formação de valores da sua população, diz muito a respeito da história da sua população, ou as histórias da sua população, para vocês, né, já irem pensando que temos essa questão das histórias diferentes, das diferentes matrizes que estão por trás daquilo que depois vai se transformar na chamada ou imaginada sociedade brasileira. Então nós temos essa marca. Muito bem, esta colônia deixa de ser colônia ali entre 1815 e 1823, tá? Nesse período aí, nesses anos, 8 anos, né? Nós temos uma série de eventos, né? A família real de Portugal havia se transferido para viver na colônia, isso modificou uma série de coisas, há uma ruptura depois feita pelo próprio príncipe herdeiro do trono de Portugal, acaba assumindo como rei do Brasil, então o Brasil se declara independente, não é mais colônia, mas constitui um reino. Então aqui vocês acrescentem um terceiro elemento na construção daquelas coisas que são chave na história do Brasil. Cristianismo católico, escravismo como base da sociedade, que é o que faz ela funcionar do ponto de vista não só econômico, mas de valores. Quem manda, quem obedece, quem trabalha, quem não trabalha, tá? Quem tem direito à instrução e quem não tem direito e nunca terá a instrução, aprender a ler, escrever. Tá? Então vejam que essas duas coisas, sobre elas, se sobrepõe uma monarquia tropical. O Brasil é o único país de todo o continente americano que teve uma monarquia própria. No caso do México, lá houve um imperador por um curto período de tempo, mas foi importado. Foi uma jogada diplomática, geopolítica da França, interferindo em assuntos mexicanos, enfim. Não vem ao caso, foi no século XIX também. Mas nós não. Nós constituímos aquilo que era a pretensão de uma monarquia própria. Por quê? Porque Dom Pedro I passa a ser o rei do Reino do Brasil, não mais ligado ao Reino de Portugal, seu pai continua sendo o rei de Portugal, e nós vamos ter a sequência deste primeiro reinado, que é o reinado de Dom Pedro I, quando é passado o título para o seu filho, Dom Pedro II. Então o Brasil teve um período de 1822 a 1889, né, façam as contas aí, não é pouco tempo, chamado Império do Brasil, ou período monárquico, ou período imperial. Então fomos colônia, império, e este império permaneceu cristão católico, permaneceu e acrescentou o seu escravismo, ou seja, foi um império essencialmente escravista, tanto é que a crise da escravidão foi também a crise desse império. Há uma relação direta da crise do sistema escravista brasileiro, que é muito bem estudado por historiadores e historiadoras aqui no Brasil. Há uma crise geral, não é um golpe repentino, essa crise é uma crise geral que vai crescendo, que diz respeito ao trabalho escravo,
Há todo um problema com as relações com a Inglaterra também, em relação ao trabalho escravo, e isso vai levar à crise, então, do sistema escravista, e essa crise se soluciona para os interesses políticos com a abolição da escravidão em 1888 pela própria família real, através, então, da princesa regente, né, que estava regendo, em nome de seu pai, Dom Pedro II, a famosa princesa Isabel, né, que vocês tanto conhecem. Não por acaso, né, pouco mais de um ano depois, ela fez isso em 13 de maio, né, de 1888, em 15 de novembro de 1889, a monarquia é derrubada por um golpe militar. Dom Pedro II é destituído, a família real brasileira tem que deixar o país, vai para o exílio, né, e acaba o chamado período imperial. E aí começa, então, o período que é chamado República. O golpe que é dado para derrubar Dom Pedro II institui no Brasil o regime republicano. Parênteses. Todos os outros países da América, à medida que foram se libertando das suas metrópoles, já foram imediatamente se constituindo em repúblicas. Estados Unidos é o primeiro. Na verdade, há uma discussão aí por causa do Haiti, mas vamos ficar como paradigma 1776, Estados Unidos. Faz a guerra, a chamada Revolução Americana, como eles chamam, e separa-se da Inglaterra, une as 13 colônias para se separar da Inglaterra e forma uma coisa chamada Estados Unidos da América, um regime republicano presidencialista, já desde o início. Mandato de 4 anos para o presidente, eleições, né, parlamento com deputados, né, Senado americano. Isso é constituído de forma relativamente rápida nos Estados Unidos, então ele passa a ser um modelo de uma república. E depois, na sequência, nós vamos ter, já no início do século XIX, o conjunto de repúblicas americanas. Argentina, Peru, Chile, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Costa Rica, México, enfim. Todas essas nações que eu me referi agora eram colônias da Espanha. Todas fizeram a sua ruptura entre 1810 e 1830, aproximadamente. E todas se converteram imediatamente em repúblicas. O Brasil faz a sua ruptura em 1822 e se converte em um reino com uma monarquia, com uma família real, que constitui uma dinastia, porque deixa o trono, né, o pai deixa o trono para o filho, na expectativa de que esse filho também deixaria o trono para um herdeiro ou uma herdeira, né? Não chegamos a ver esse processo se completar, porque houve o golpe da República. Então, vejam bem, nós temos uma marca distintiva. Não há como negar isso. O Brasil é o único país de todo o continente americano que foi uma monarquia cristã católica, uma monarquia escravista. Então, esta república que surge, nós podemos dizer que é uma república tardia em relação às outras. Ela só surge em 1889. Vejam a defasagem da mentalidade republicana da sociedade brasileira em relação a todos os outros países do continente americano. Aquilo que eles haviam feito entre 1810 e 1830, o Brasil foi fazer praticamente 50 anos depois, em 1889, quase 60 anos depois. É muito tempo. É muito tempo em que uma sociedade não adquiriu conceitos republicanos, que é completamente diferente dos conceitos monárquicos. Começa pela ideia de súdito e cidadão. Num reino, todo mundo é súdito do rei. Numa república, todos são cidadãos e cidadãs iguais, em tese, perante a lei, às leis dessa república. Dentro da monarquia, há distinção muito clara. Inclusive, nós chegamos a ter a nobreza brasileira, como vocês bem sabem, né? Tivemos barões, tivemos condes, tivemos viscondes, tivemos um só duque, né? O Duque de Caxias, o único duque do Brasil. Né? Então, isso também fala muito sobre a sociedade brasileira. Que outro país da América teve conde, barão, duque? Não temos estas figuras, né, que marcam uma sociedade. O grande senhor, o barão. Os barões do café, por exemplo, que são homens escolhidos pelo imperador para receber esses títulos, né, de nobreza, e eram homens vinculados diretamente ao latifúndio agroexportador de café, que foi a principal economia brasileira durante o período do Império.
Então vejam que isso são marcas que o país tem. Quando essa república começa, em 1889, ela tem que lidar com tudo isso. Porque ela tem que construir valores que são republicanos, em primeiro lugar. Então a ideia de que é um conjunto de valores para toda a sociedade, independente de quem a pessoa seja. Não são valores para a nobreza ou para os plebeus do reino, tá? Não são valores para a família real, não são valores para o escravo e para o livre, tá? São, em tese, valores para todos os cidadãos e cidadãs que vivem nessa república. E tem que lidar também, agora pela primeira vez, com uma coisa realmente que se poderia dizer Brasil, porque é a ruptura final de todo e qualquer vínculo ainda com Portugal. Parece um exagero dizer isso, mas não é. Dom Pedro I era português, Dom Pedro II era nascido no Brasil, filho de português, neto de português, de uma casa real portuguesa, né, com vínculos com a nobreza europeia. Nenhuma outra família governante na América tinha isso. Então é simbólico, né, quando há essa ruptura, quando há esse golpe, em novembro de 1889, 15 de novembro, que é esse repensar toda essa ideia de um país chamado Brasil, um país de grandes dimensões. Isso também é um diferencial em relação aos nossos vizinhos, né, da América. Podem ver que a Argentina é um país que tem uma grande porção territorial, o México tem uma porção mediana, mas o Brasil, basta você olhar um mapa da América e você vai ver que duas nações saltam aos olhos. Três, né? Canadá, Estados Unidos e Brasil. São três gigantescas nações territoriais, principalmente Brasil e Estados Unidos, né? E que isso também faz diferença, porque um território tão grande contempla, evidentemente, uma quantidade muito grande de aspectos culturais diferentes, de histórias locais, de histórias regionais. Lembra que eu disse no módulo anterior? Essa ideia de um local, de um regional, de um nacional, da nação. Então o Brasil é um país que tem isso numa dimensão muito ampla, assim como a Rússia, assim como a China, assim como a Índia. São os grandes países territoriais do mundo. É muito diferente, por exemplo, do Djibouti na África, ou da Costa Rica, que são países de dimensão territorial muito pequena. Não quer dizer que não haja diversidade cultural nesses países, basta nós olharmos o Uruguai aqui ao lado. Mas a quantidade de diversidade é inegável. O Brasil tem uma diversidade cultural brasileira muito mais expressiva e numérica do que a diversidade cultural uruguaia que você vai encontrar no Uruguai, por uma razão muito simples. Território menor, menos população. O Brasil tem 212 milhões de habitantes hoje, espalhados nesse gigantesco território, que é uma herança do período colonial, por sua vez uma herança, né, do período imperial, que por sua vez é uma herança do período colonial. Então nós lidamos com esse enorme pacote. A República teve que lidar com isso. E é aqui que entra esse aspecto importante. Inaugurada a República, surge ao longo dos primeiros anos uma inquietação que vai desembocar nos tratados sociológicos, histórico-sociológicos de alguns pensadores que vão tentar definir, afinal de contas, que país é esse? Que país era o Brasil? Como explicar o Brasil? Começa um esforço intelectual, vejam bem, isso já estava acontecendo na Argentina desde o século XIX, no México desde o século XIX, no Peru desde o século XIX. O Brasil precisou entrar no século XX já bem entrado para que essa discussão realmente se tornasse uma discussão nacional, no cenário dos intelectuais. A discussão com esta pergunta: o que é a nação brasileira? Quais são suas bases históricas, sociais, raciais? Né? Então, essa discussão vai ganhando força nos primeiros anos da República. É uma república que precisa fazer uma nova Constituição. Essa nova Constituição tem que dizer agora, então, tudo que o Brasil é como república, que é a Constituição de 1891, que vai substituir a velha Constituição do Império de 1824. Então vai ser uma Constituição republicana. E, a partir dali, organizar essa República Brasileira, que ela está organizada basicamente da mesma forma até hoje. Ela é uma federação de estados. Então, os estados são entes federados que se juntam para formar uma coisa chamada República do Brasil. Então, cada estado é uma unidade que está unida a algo maior chamado Brasil. Até o ponto que, até a década de 30, os governadores dos estados eram chamados presidentes dos estados, e não governadores. Por quê? Porque os estados eram vistos como estados, como se fosse um estado nacional, só que era um estado dentro de uma nação. Esse é o conceito de república federativa que o Brasil tem até hoje. Chama-se Pacto Federativo, estar unido, né? Esta união de estados
Hoje são 27. Tá? Então, vejam bem, o Brasil tem todo esse arcabouço histórico diferencial que ele tem que lidar. E quando a República se inaugura, o que se tenta é dar uma consolidação para tudo isso. É dizer, bom, agora nós somos uma república como as outras, ou seja, nos desenvolvemos, esse era o discurso, né? O Brasil chegou à modernidade das repúblicas, é uma nação madura, então, está pronta para o seu futuro grandioso, prometido desde sempre, porque isso recupera um velho discurso português de que o Brasil tinha nascido para ser grande. Isso está no hino nacional, isso faz parte do folclore brasileiro, né? A ideia de que o Brasil é um gigante que vai dar certo no futuro. Né? Então, aquela velha ideia de que o Brasil é o país do futuro. Então, essa república que começa, ela tem que se organizar, e é óbvio que ela vai se organizar a partir do poder central, do governo federal. É um regime presidencialista que se inaugura e permanece, né, até hoje presidencialista, teve um curto período parlamentarista, outra hora a gente fala disso, não é o caso aqui, que nós estamos tratando da República Velha, presidencialista, com eleições, não votava todo mundo, né, o voto era um voto censitário, né, o voto era um voto com base na idade, com base em ser alfabetizado, as mulheres não votavam, tudo isso estava na Constituição de 1891, que definia as eleições para escolher prefeitos, governadores, senadores, deputados, né, deputados estaduais, vereadores das cidades, né, enfim, governadores e o presidente da República. Tá? Então isso é a base da República Brasileira até hoje, foi sendo construído, então os primeiros anos são tumultuados, né, vocês estudaram um pouco isso, teve o problema da interrupção do governo do primeiro presidente, né, que era um marechal, o Marechal Deodoro da Fonseca, assume um outro militar, o Marechal Floriano Peixoto, né, e esse vai até o fim do mandato. Então a gente tem um período inicial com 2 presidentes militares, depois começa então a haver presidentes civis. Tá? E esta primeira parte da República é aquilo que vocês estudaram, ficou conhecido como República Velha. Tem esse nome hoje na história do Brasil como uma separação cronológica. Vai desde 1889 até 1930. E tem características que vocês conhecem, né? Que é essa ideia de que o poder ficava sempre dividido na presidência da República entre o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, que manipulavam as eleições, que tinham o maior conjunto de eleitores, né? Que conseguiam sempre eleger um representante ou de Minas Gerais ou de São Paulo, majoritariamente de São Paulo, eventualmente com a participação do Rio de Janeiro. E isso ganhou um apelido, vocês também lembram disso, República do Café com Leite, né? O café produzido em São Paulo e o leite produzido em Minas Gerais. Essa é uma brincadeira, então, que já na época se dizia. Né? E é considerado, então, um período que nós chamamos de período oligárquico. Por quê? Porque o poder está na mão dessas oligarquias, desses homens dos latifúndios brasileiros, oligarcas rurais, não urbanos, não ligados a comércio ou indústria, mas ligados ao campo fundamentalmente, produtores de tabaco, produtores de café, produtores de algodão, criadores de gado, né? Seja gado bovino, seja gado equino, não importa, né? Ovino, não importa. Né? Este era um país de latifundiários, oligarcas latifundiários. Por isso é uma república oligárquica. Né? E aí, estas oligarquias brigam entre si. Elas disputam o poder no Brasil. E isso vai se acirrando a cada eleição. Então tem essas características esse é um período muito turbulento de que alguns setores começam a exigir mudanças. Por exemplo, vocês vão ter um movimento chamado tenentismo. Tenentes do exército, alguns capitães, mas majoritariamente tenentes, se rebelam entre 1824 e 1826, durante 2 anos, se rebelam no Brasil, formam um movimento que exige do governo federal eleições livres, né, voto secreto, ensino primário universal para todo mundo gratuito, que não existia ainda. Essas eram algumas das bandeiras dos tenentes. O que eles queriam? Eles não queriam fazer uma revolução, eles queriam reformar o Estado brasileiro, deixar ele menos oligárquico, com mais participação, ou pelo menos um pouco mais de participação, de setores fora da oligarquia, como, por exemplo, os oficiais do Exército. Os baixos oficiais, tenentes, capitães, não major, coronel, generais. Muito bem, esse movimento impactou muito, ele não teve os resultados que esperava, mas impactou. Muitos dos homens do movimento do tenentismo depois, 2 anos depois, 4 anos depois, apoiaram o golpe dado por Getúlio Vargas para chegar ao poder. Então isso é um aspecto importante. Havia a necessidade de mudanças e havia quem as exigisse. E um outro elemento importantíssimo que aconteceu nesse período é a Semana de Arte Moderna de 1822, que agora, em 2022, vai completar
100 anos, e vocês vão ver que vai ter muita comemoração e muita discussão sobre isso. Basicamente foi um conjunto de ações na arte e na cultura, na literatura, no teatro, na poesia, tá, que aconteceram em São Paulo ao longo de uma semana e que reuniu intelectuais, escritores, poetas, homens e mulheres, majoritariamente homens, mas com participação de mulheres também, Malfatti, a Tarsila do Amaral, né, entre outras, que propunham algo muito interessante, pensar a sociedade brasileira, inclusive construindo um conceito próprio, a própria ideia de antropofagia, que o Brasil era um país que tudo que vinha de fora ele engolia, né, comia, então era antropófago, e transformava em algo genuinamente brasileiro. Então houve uma tentativa de retornar, vejam bem que interessante, às raízes indígenas do Brasil. Trazer o indigenismo para a poesia, para a literatura, para a arte. As cores da natureza brasileira invadem a arte brasileira. É um momento de efervescência. E pode-se dizer que é o primeiro sinal de que a identidade brasileira estava começando a ser discutida profundamente. Bom, 7 anos depois dessa semana, pouco tempo depois, vejam que ocorre o Levante dos Tenentes, né? Isso é em 1822, em 1824, 2 anos depois, o Levante dos Tenentes, que dura 2 anos, e depois, 4 anos depois, a Revolução de 30, como é chamada até hoje, embora não tenha sido uma revolução. Aqui um ponto importantíssimo também, porque aqui nós vamos ter o quê? Havia uma nova eleição se constituindo. Esta eleição, ela foi precedida, como sempre, por uma eleição nos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, haviam 2 forças políticas que disputavam o poder desde o período do século XIX, mas principalmente desde o início da República. Havia um grupo do Partido Republicano e havia um grupo do Partido Federalista, Partido Liberal. Esses 2 grupos se enfrentavam. Aparece a figura de Getúlio Vargas, vinculado aos republicanos, do Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR. Getúlio Vargas era filho de um grande fazendeiro da fronteira do Brasil com a Argentina, da cidade de São Borja, um estanceiro, criador de gado. O pai de Getúlio Vargas, o avô de Getúlio Vargas havia lutado na Guerra do Paraguai. Então vejo que ele fazia parte de uma elite rural, inclusive com projeção e status junto ao poder da nação. E ele entra para a política muito jovem, quando vai estudar direito na capital, ele entra para a política, vai se destacando como um orador de grande capacidade e com uma grande capacidade de negociar. Isso sempre foi atribuído a ele. É um sujeito que teria a habilidade de chamar opostos para conversar. Há muitas brincadeiras em relação a isso, é um folclore em torno da figura de Getúlio Vargas, mas que de fato, né, coincide com o seu comportamento em longo período em que governou o Brasil. Getúlio foi, depois do imperador Dom Pedro II, o sujeito que mais tempo governou o Brasil. Depois a gente pode voltar a falar sobre isso, porque tem importância para a ideia de governo que o Brasil tem. Então vejam bem, Vargas foi candidato em 1927 no Rio Grande do Sul e venceu a eleição, uniu as forças de oposição com as forças de governo, chamou os opositores para o governo dele, inclusive seus grandes adversários passaram a compor o seu governo, e se candidatou à presidência da República, tendo como vice um candidato da Paraíba, o João Pessoa, que hoje é o nome da capital do estado da Paraíba. Então era Getúlio Vargas, o candidato à presidência, e João Pessoa, o candidato a vice. 2 extremos do Brasil, 2 representantes de 2 oligarquias de extremos do país, enfrentando de novo a velha oligarquia paulista, junto com a oligarquia mineira e com a oligarquia do Rio de Janeiro. Nesta eleição, a oligarquia do Rio de Janeiro abandonou os paulistas e os mineiros e somou-se, né, aos apoios à candidatura de Vargas. E começaram a vir apoios também, né, de Minas Gerais, até uma certa fratura em São Paulo, né, mas bem menor, e ocorre a eleição. Um sujeito chamado Júlio Prestes foi o candidato dos paulistas naquela eleição, e o presidente naquele momento era Washington Luiz, um paulista. Quando saiu o resultado da eleição, o grupo de apoiadores de Getúlio Vargas não reconheceu o resultado da eleição e promoveu um levante. Esse levante partiu do Rio Grande do Sul, foi unindo forças Santa Catarina, Paraná, foi indo em direção a São Paulo. A capital era no Rio de Janeiro, não existia Brasília ainda, e outros se movimentavam do Nordeste. Houve uma resistência inicial, né, do governo do Washington Luiz tentando conter aquele levante, não foi possível, eles derrubaram o presidente Washington Luiz. Então o Júlio Prestes, que havia vencido a eleição,
Evidentemente, todos os historiadores concordam que aquela eleição foi roubada, como todas as outras anteriores, mas enfim, ele havia vencido a eleição, ele não chegou a assumir, porque o grupo varguista derruba o presidente Washington Luiz e coloca na presidência Getúlio Dornelles Vargas. E aí, então, se inicia um novo período na República Brasileira. E é sobre esse novo período que eu vou agora, né, no próximo módulo, me referir. Então, retomando aqui rapidamente, né, nós temos um período inicial da República, onde começa uma preocupação em discutir o Brasil e a sociedade brasileira, mas havia problemas mais sérios para resolver do ponto de vista da configuração política do poder. E esses problemas acabaram desembocando numa revolta liderada por Vargas e que acaba chegando ao poder via golpe. Então vejam que há um golpe que derruba o imperador Dom Pedro II, há um golpe que derruba o presidente Washington Luiz. E aí se inaugura esse novo período, que é o período que vai da década de 30 em frente, que é quando, então, a discussão sobre a identidade brasileira cresce, e aí sim cresce a ideia, né, do que fazer em relação à história do Brasil. Como ela deveria ser representada, narrada, estudada nas escolas, refletida nos livros didáticos. E a partir desta ideia de história, o que seria preservado para as próximas gerações na forma de patrimônio. Então nós vamos chegar a isso em breve no nosso próximo módulo, ok? Vamos em frente.